Shalom, graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha amada irmã e meu amado irmão. Como você está? Como você passou o seu dia? Como você passou a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada? A depender da hora que você está assistindo esta ministração. Desejo que tudo esteja bem com você, desejo que tudo esteja bem com a sua família. Eu sou o pastor Bruno Weiser e nós agora iremos fazer o nosso momento de devocional com Deus. Prepare o seu copo com água, prepare o seu caderno de orações e principalmente prepare e separe agora a sua Bíblia, que nós iremos agora ministrar a palavra, nós iremos nos alimentar e depois, logo após, nós iremos fazer a ministração da intercessão. Amém? Quero ministrar algo sobre a sua vida que está em Êxodo capítulo 4, tá? A partir do versículo 10. Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 17. Amém? Assim nos diz a palavra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Quero ministrar sobre a sua vida a respeito de complexo de inferioridade. Quero ministrar sobre a sua vida sobre sentimentos de inferioridade. Eu quero ministrar sobre você sobre autossabotagem. Eu quero ministrar sobre a sua vida, não é coisas que o diabo está fazendo contra você, não é situações que Deus está contra você, não. Quero te dizer, quero ministrar, quero pregar, quero aplicar sobre você uma doutrina, uma revelação libertadora. Você vai ouvir essa mensagem, ela vai entrar na sua mente, ela vai entrar no seu coração e ela vai te libertar. Ela vai produzir libertação, ela vai produzir liberdade, ela vai produzir transformação na sua vida. Nós lemos aqui sobre o chamado, sobre a vocação de Moisés. Então, essa parte eu quero que você saiba e você já vai lembrar da sua vocação, do seu chamado. O chamado de Deus para as nossas vidas, olha que interessante isso.
É o momento mais importante, um dos mais importantes, né? Mas ele é o momento inicial, é o nascimento do nosso ministério. Então, quando Deus nos chama, aquele ali é o início do nosso chamado. Aqui eu estou dizendo não aqui que Moisés ele acabou de se converter a Deus, que ele acabou de saber quem era Deus. Não, ele já conhecia o Senhor. Então essa mensagem para você que está com a sua vida ministerial travada. Essa palavra é para você que não está caminhando, que não está andando, que não está progredindo. Você que não está congregando, você que não está caminhando, a sua vida que está parada, que está paralisada. Essa mensagem é para você. Então, veja bem que Deus está deixando o registro de um homem que, na antiga aliança, foi o homem mais usado por Deus em operações de maravilhas. Somente Jesus supera ele. Então, João Batista não supera Moisés, foi o grande profeta. Elias, que fez chover fogo dos céus, não fez milagres da alçada de Moisés. Eliseu não fez sinais da alçada, do nível de Moisés. Moisés abriu o mar. Através de Moisés, Deus fez chover pão do céu, que era o maná. Deus fez chover carne através das codornizes. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez a terra se abrir e engolir a rebelião, engolir as pessoas rebeldes. Deus fez coisas extraordinárias. Então, durante 40 anos, mas veja bem, tudo começa com o chamado. Então, hoje é uma ministração de suma importância para a minha vida e é uma ministração de suma importância sobre a sua vida, porque Deus está fazendo você recordar, rememorar, relembrar o dia que Ele te chamou. Então, para agora o que você está fazendo. Para agora tudo e comece a meditar. Eu não sei a idade que você tem agora, eu não sei o tempo de ministério que você tem agora. Talvez você tenha 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu quero dizer o seguinte, lembra agora do dia que Deus te chamou. E cada um de nós, Deus chamou com uma palavra diferente. Deus nos chamou numa geografia diferente. Deus nos chamou de um modo diferente. Deus liberou uma palavra diferente. Moisés, quando assim ele vê aquela sarça pegando fogo, ele é atraído, primeira coisa que Deus fala para ele, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Deus começa a se revelar. Então Deus também falou coisas comigo, Ele me fez promessas. Ele depositou dentro de mim uma unção, um chamado, um propósito, dons e talentos. E com você foi da mesma forma. Talvez isso foi há 5 anos atrás, talvez foi há 10 anos atrás, talvez foi há 15, há 20. Não importa. O chamado de Deus está em vigor. A palavra de Deus está em vigor. A promessa está em vigor. Não foi revogado. Os dons são irrevogáveis. O chamado é irrevogável. O sistema que Deus trabalha não é revogar dons, não é revogar unção, não é revogar chamado. O sistema de Deus é o sistema da prestação de contas. Aquilo que você fizer, Deus vai pedir contas. Você vai ter que prestar contas. Então eu quero dizer o seguinte, pare de se auto-sabotar. E foi o que Moisés fez. Moisés, ele foi colocando... Ele foi colocando empecilhos. Deus está chamando ele, Deus está capacitando ele, ele está operando milagres. Deus fala assim, olha, joga o seu cajado no chão. Aquele cajado se tornou uma serpente. Depois Deus falou assim, pegue no rabo dessa cobra, na cauda da cobra, e ela voltou a ser um cajado. Deus falou, coloque a mão por dentro do seu seio, vai ficar leprosa, volte a colocar, ficará sã. Deus deu a ele ali dons de operações de maravilhas, que até então não há registro na Bíblia de outras pessoas que realizaram esse nível de maravilhas. Você tem registros proféticos. Você tem, por exemplo, José tendo sonhos. Você tem Faraó tendo sonhos.
você tem operações proféticas. Mas nesse nível de operação de maravilhas, de milagres extraordinários, de sinais, de prodígios e maravilhas, Moisés é o primeiro, ele está tendo um chamado, ele está tendo uma vocação, ele está tendo uma consagração, ele está tendo uma separação e ele começa a colocar empecilhos. Ele fala no texto que nós lemos agora: Senhor, eu não sei falar, eu não tenho eloquência, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. No passado eu já tinha essa dificuldade e o Senhor me chamando agora, eu continuo com a dificuldade. Presta atenção, haverá situações que Deus não vai tirar da sua vida. Então imagina um homem operando milagres, maravilhas e sinais, mas ele era gago. Ele tinha problema de fala, ele tinha problema de dicção. Então certamente Moisés, o dom de conversar, da comunicação, ele não tinha. Tanto é que quem falava por ele, que Deus assim determinou, quem falava por ele na verdade, era Arão. Você consegue compreender isso? Ele não tinha dicção, ele não tinha habilidade da comunicação. Então veja bem, talvez você está travado, ou você é uma mulher, você está travada na hora de pregar, você fala assim, mas eu não sei falar, eu falo errado, eu gaguejo, eu tenho vergonha. Presta atenção, o libertador de Israel, o homem que escreveu a porção que é o fundamento da Bíblia, que é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é Moisés, ele não sabia falar, ele não sabia se expressar, ele não sabia se comunicar, ele não tinha dom de comunicação com as massas, ele não falava bem, ele não se comunicava bem, mas era chamado, era escolhido, era ungido, era consagrado e a unção de Deus estava sobre a vida dele. A autoridade de Deus estava sobre a vida dele. Então não importa se você sabe falar ou não, o importante é você receber um chamado, você de fato recebeu um comissionamento, você está revestido do poder de Deus, você está revestido com a unção de Deus, você está revestida com a autoridade de Deus, então vá, obedeça, avance, cumpra o teu chamado, exercita o teu chamado e pare de se auto-sabotar. Pare de colocar diante de você mesma, de você mesmo, diante de Deus, os seus problemas, suas dificuldades. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho estudo. Ah, Senhor, eu só tenho 4ª série. Senhor, eu não tenho uma faculdade. Senhor, eu não sei ler direito. Não importa. O importante é você tem chamado. Deus te chamou. Você de fato crê. Você conhece o Deus que você serve. Você tem intimidade no secreto com o Deus que você serve. Então cumpra o seu chamado. E a Bíblia diz que Deus não o curou ali. Você consegue entender que existem esses paradoxos? Então, às vezes, você vai ver um homem com óculos sendo usado na cura, curando cegos, mas ele usa óculos. Por que isso, pastor Bruno? Porque o dom não é para você, o dom é para o outro. Você está entendendo? Não estou dizendo que é impossível que você autoministre cura em você mesmo. Mas você pode perceber que é muito mais difícil. É mais fácil uma outra pessoa que tem um dom ministrar em você e você ser curado do que você operar em você mesmo. Por quê? O dom é para servir o outro. O dom não é para servir a você mesmo. O dom não é para o seu proveito próprio. O dom não é para você enriquecer. O dom não é para você fazer dinheiro com ele. O dom é para servir. O dom é para serviço e servir o outro. É para servir o outro. Deus não curou ele da gagueira. Deus não curou ele da língua presa. Ele foi usado assim mesmo. Ele começa a colocar assim, Senhor, manda outra pessoa. E a Bíblia diz que Deus começa a responder a ele, olha, quem fez o mudo, quem fez o surdo, que veio cego, sou eu, Senhor. Gente, não é o diabo que fez o mudo,
Não é o diabo que fez o surdo. Não é o diabo que fez o cego. E isso são consequências do nosso DNA, do nosso pecado. O nosso DNA é um DNA corrompido por causa da queda, por causa do pecado. Então, quando o pecado entra no mundo, as doenças entram no mundo. Automaticamente. Mas Deus, ele continua sendo o Senhor da criação. Você tem que entender que a autoridade e o poder de Deus estão acima de tudo e de todos. Deus não está abaixo de ninguém. Deus está acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Deus está acima. E quando ele diz assim, Senhor, envia outro no meu lugar, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acende como fogo. Não agora o fogo da glória, mas o fogo da ira. Deus fica irado, Deus fica nervoso. E eu quero que você reflita quanto que a ira de Deus tem se levantado, se acendido contra nós por causa da nossa covardia, por causa da nossa autossabotagem. Então Deus está falando hoje, se Deus me escolheu, eu vou obedecer e eu vou cumprir o meu chamado. Mesmo que eu não saiba falar, mesmo que Deus me chamou fora da idade, talvez você tenha aí, sei lá, 50 anos, 60 anos, 70 anos e acha que você está velho. Se Deus te chamou nessa idade, é porque é nessa idade que Ele vai te usar. Se você não tem uma faculdade e acha que você é incapacitado, se Deus te chamou é porque Ele vai te usar em algo que só você pode ser usado. Então Deus fala com ele assim, olha, leva o cajado. O cajado, ele fala da autoridade do governo. O que você precisa para ser usado é do cajado. O cajado é o símbolo de que nas suas mãos está o poder, está a unção, está a autoridade de Deus. Então pegue o cajado e leve ele com você. Exercita. Amém? Vamos orar então? Separa o seu copo com água, separa o seu caderno de orações e toma posse dessa palavra. Para de se auto-sabotar. Leve o cajado com você. Exercita. Cumpra o teu chamado, cumpra o teu ministério, custe o que custar. E não se preocupe com a opinião dos outros, tá? Porque ninguém vai te ajudar. Quem vai te ajudar é o Senhor Deus dos exércitos, o El Shaddai, o Elohim, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa que está nos ensinando nessa noite. Nós já podemos sentir a presença, a unção do Senhor nesse ambiente, nesse lugar, preenchendo as nossas almas, preenchendo a nossa mente, preenchendo o nosso coração. Eu quero orar nessa hora pelos teus filhos e as tuas filhas. Eu me apresento nessa hora assim como um sacerdote, como um intercessor. E suplico a Ti, Pai, em nome de Jesus, ajude todos os teus filhos que têm esse problema de dicção, esse problema de autossabotagem, esse complexo de inferioridade, que se acham incapazes. O Senhor está chamando esta geração, o Senhor está chamando esse povo, o Senhor está chamando filhos e filhas e estão dizendo, Senhor, manda outra pessoa, manda outro homem, manda outra mulher, porque eu não sei falar. E a ira do Senhor tem se acendido. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos trazer de volta ao centro da Tua vontade, que o Senhor venha nos fazer voltar ao centro do Teu querer, do Teu desejo, para cumprirmos o nosso chamado. Todo sentimento, Pai, de covardia, de medo, de inferioridade, de autossabotagem, nós repreendemos. E o Teu Espírito Santo nessa hora, Ele renova a nossa mente, Ele renova o nosso coração, Ele renova a nossa vida. E o Senhor vem nessa hora nos purificar, o Senhor vem nos lavar com o Teu sangue precioso. E o Teu Espírito Santo, a Tua unção é que nos capacita. E a Tua unção, ela nos ensina todas as coisas. Oramos nessa hora para que o Senhor venha curar e sarar a nossa mente, curar e sarar o nosso coração.
restaura os ministérios que estão caídos, os ministros que estão prostrados e caídos, as ministras que estão prostradas e caídas. Levanta teus filhos, levanta as tuas filhas nessa hora, Senhor, para cumprirem o teu chamado, Senhor, para irem até diante de Faraó e libertar o povo cativo do Senhor, o povo de Israel, o Israel de Deus. Senhor, que nós possamos usar esse cajado, usar a autoridade, usar o sacerdócio, usar, Senhor, a unção, os dons que o Senhor nos concedeu. Nós consagramos agora esta água e nós a ativamos como uma água medicinal sobrenatural. Nós não temos compromisso com o natural, não temos compromisso com a teologia, não temos compromisso com a filosofia. O nosso compromisso é com o profético. O nosso compromisso é com a palavra, mas não é qualquer palavra. É a palavra revelada, é a palavra vivificada pelo nosso amigo, o Santo Espírito de Deus. Ao bebermos, Senhor, que o Senhor venha trazer cura da alma, cura do corpo físico. Apresentamos esse caderno de orações e intercessões, documentos, processos, fotos, certidões, alianças, Senhor, finanças. Senhor, que o Senhor venha destravar nossa vida, tudo aquilo que está amarrado, encarcerado, bloqueado, Pai, que seja nessa hora destravado. Nós oramos e clamamos pedindo um romper da parte do Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, nos livra, derrama do teu poder sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos nessa hora, consagrando este copo com água. Pedimos que seja ativado o dom da fé, o dom de discernimento de espíritos, Senhor, a manifestação dos teus anjos, a revelação do Senhor, o alimento do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos beber. Senhor, sobre todos e todas que fizeram este ato agora, recebam a bênção do Senhor. Assim nós oramos, clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, que alegria, que satisfação. Eu senti a presença do Senhor aqui, uma presença real. Eu tenho certeza que você sentiu também. Peço que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu joinha, o seu like, deixa seu testemunho, deixa o seu pedido de oração, amém? Compartilhe essa ministração. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Shalom, graça e paz e tchau, tchau.